Bom dia, Beatriz. Oi, espera, Bom este dia. o teu microfone. Agora Bom sim. dia. Beatriz, o que é que está a acontecer na função pública? Temos o número de funcionários a aumentar, mas parece que esse número não se está a refletir nos serviços. Sim, de facto há aqui uma certa contradição, até com o aumento das queixas em relação aos serviços públicos, mas vocês estavam a referir que o emprego público aumentou e de facto aumentou bastante nos últimos tempos. Aliás, em março, os dados mais recentes da Direção-Geral da Administração do Emprego Público davam conta de um recorde dos últimos anos, de 745 mil funcionários públicos. É importante dizer que a função pública, o número de funcionários públicos caiu muito durante a Troika, com as imposições de cortes na despesa e, portanto, nós estamos ainda a recuperar dessa queda acentuada, mas estamos, por exemplo, muito perto de máximos das séries de GAEP, da Direção do Emprego Público, de 2005, a altura em que havia cerca de 747 mil funcionários públicos. Portanto, estamos muito lá perto. E, estamos a 2 mil funcionários exato, públicos mais ou do menos. recorde absoluto. Exato. Mas, portanto, como eu dizia, estamos a recuperar de um período de quebra durante a Troika. Mas se virmos, por exemplo, desde março de 2015, e estou a falar de 2015 porque foi o ano em que António Costa se tornou Primeiro-Ministro, embora eu sei que só no final do ano, mas para fazermos aqui uma comparação dos mesmos meses em anos diferentes, em março de 2015 havia menos 13,5% de funcionários do que em março de 2023. Portanto, hoje há mais 88 mil. Portanto, há aqui uma clara tendência, ainda que possamos questionar que tipo de emprego é este, se é emprego permanente, se são contratos temporários. Sabemos que os contratos temporários e a prestação de serviços também têm um grande peso no emprego público. Sabemos isso? Sim, eu fiz uns cálculos em relação à contratação a termo muito rapidamente entre 2015 e 2023. Portanto, o peso da contratação a termo no total do emprego em 2015 rondava os 10% e em 2023 os 12%. Portanto, aumentou, ainda que ligeiramente aumentou. E depois também há dados, esses já não os tenho aqui tão presentes, mas em relação à prestação de serviços, que também aumentou significativamente neste período. Mas depois há também um dado interessante que é, sim, o número de funcionários públicos aumentou, mas se nós olharmos para o peso do emprego público no total do emprego, não subiu assim tanto. Isto porque nós estamos num contexto em que o emprego está a subir em várias frentes, no setor público e privado também. Aliás, nós estamos a atingir recordes de trabalhadores inscritos na Segurança Social, fruto também da imigração com I, também de uma passagem para a economia formal, portanto, vários fatores que o explicam. Mas os dados mais recentes da OCDE, que são dados de 2021, foram divulgados este ano, mostram que o peso da administração pública no total do emprego era, portanto, em 2021, de 14,97%, portanto, quase 15%. Que é mais do que 2 anos antes. Em 2019 era 14,19%, portanto no espaço de 2 anos subiu quase um ponto percentual, mas não é assim tão diferente daquilo que víamos, por exemplo, em 2007, que era de quase 14,5%, e se olharmos para outros países da OCDE, nós até estamos abaixo da OCDE, em que a média é cerca de 18,6%, numa lista que é liderada pela Noruega, que tem mais de 30%, e a Suécia mais de 29%, eu sei que são contextos muito diferentes em termos económicos e sociais, mas se olharmos para a vizinha Espanha, este valor está ali nos 16,5%, portanto nós também estamos abaixo. No caso da Alemanha, que já estamos acima, já é 11%, mas portanto, eu acho que também tem de ser desconstruída um bocadinho esta ideia de que está a aumentar muito o peso da função pública no total do emprego e que Portugal é um país de funcionários públicos. De facto, o número está a aumentar, porque estamos numa trajetória de recuperação, mas ainda estamos abaixo, por exemplo, da OCDE no que diz respeito ao peso da administração pública no total do emprego. Mas depois há uma questão que a Helena estava a referir, que eu acho que é de facto preponderante, que tem a ver com a falta de atratividade. E também com o envelhecimento da administração pública. Isso é que é um dado aparentemente novo, quer dizer, ou seja, tornar-se assunto, porque sempre se discutiu muito, e então durante o período da Troika, a questão do peso da administração pública, o número de funcionários públicos, e essa foi uma discussão até muito política, mas a novidade agora é a porta fechada por falta de recursos humanos. Sim, uma falta de atratividade, sobretudo para os trabalhadores mais jovens. Aliás, saiu um estudo recente do Banco de Portugal que dizia que a vantagem salarial dos jovens recém-licenciados no público em relação ao privado passou a ser nula. Portanto, antes ainda havia essa vantagem, agora passou a ser nula, porque também tem a ver Portanto, já não é atrativo para um jovem de 22, Sim, 23, 25, 30 anos
abraçar a carreira pública? O próprio Banco de Portugal disse, e cito, deixou de ser atrativo o setor público no início de carreira. Portanto, eu acho que um jovem que lê uma notícia destas se desincentiva Nem pensa, logo. não é? É clarinho como água. Desincentiva. Depois também há um dado que os sindicatos têm dito várias vezes e que eu acho que também desincentivaria qualquer jovem, que é há certas carreiras em que para chegar ao topo são necessários 120 anos. Portanto, é impossível, não é? É difícil. Sabe-se lá, mas pronto. Mas pois, se calhar, com o aumento da esperança média de vida. Mas de facto, há uma dificuldade de atração. Eu acho que também tem muito a ver com o próprio sistema de avaliação na função pública, aquele que é aplicado, pelo menos o CIADAP, que é aplicado à maioria dos trabalhadores do Estado e que é segundo este sistema que os sindicatos diziam que de facto levava 120 anos a chegar ao topo, porque de facto é visto pelos próprios funcionários públicos como um sistema restritivo que não incentiva a progressão e é um sistema que também é um sistema por cotas, em que só 5% é que podem ser excelentes. E isto eu acho que acaba também por desincentivar o serviço e o trabalhador a querer ser melhor, se ele sabe que só 5% é que podem ter a nota máxima e, portanto, progredir mais rapidamente. Se calhar ele começa a olhar para o lado e vê, ok, não tenho possibilidades de chegar a essa cota de 5%. Claro. Portanto, o próprio governo está agora a rever este sistema. Os sindicatos dizem que a proposta do governo ainda não é suficiente, mas, portanto, é o objetivo do governo, e foi um objetivo que já foi assumido pela ministra anterior, Alexandra Leitão, de que era preciso acelerar a progressão e, portanto, dar também essa perspectiva aos trabalhadores que já estão e aos jovens que venham, que podem progredir mais rapidamente na carreira e, portanto, não será um sistema tão restritivo, embora os sindicatos, como eu disse, não concordam totalmente com a nova proposta porque acham que ainda continua a ser restritiva. E, de facto, aquilo que temos é uma função pública que está envelhecida. Para termos uma ideia, em 2022, segundo os dados da Direção-Geral... O que é outro problema, não é? O que é outro problema. Como eu dizia, os dados da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público são muito pormenorizados e permitem, de facto, ter esta visão até ao longo dos anos da evolução da idade média e dos funcionários públicos e de muitos outros indicadores. E em 2022, mais de metade das saídas definitivas de trabalhadores da administração pública, portanto cerca de 57%, ou quase 14 mil das saídas, foram por passagem à reforma, portanto mais de metade. E também outro dado interessante é que só 2,4% dos trabalhadores é que têm menos de 24 anos. Em 2011 não era muito diferente, era 2,7%, mas 11% têm hoje entre 25 e 34 anos, portanto também é uma faixa bastante jovem. 11%. Em 2011 eram quase 19%. E, por outro lado, a população entre os 55 e os 64 anos subiu de 15,4% para 28,5%. Portanto, é uma pirâmide do emprego que se torna mais estreita na base, mais larga no topo, com uma idade média a rondar os 48 anos, o que é 4 anos e meio a mais do que era em 2011. E, portanto, isso também acaba por ser um entrave também, em alguns casos, à inovação e também a tornar os serviços, em alguns casos, obviamente, mais dinâmicos e atrair jovens que trazem um know-how diferente para os serviços do Estado.